Lucas capítulo 1, versículo 16, vamos lá? Evangelho de Lucas capítulo 1, o versículo é o 16. Olha só que interessante. João Batista, ele aparece no período onde, você vai recordar muito bem, que entre o livro de Malaquias, que foi o último profeta da Antiga Aliança, até o período onde aparecem os evangelhos, o Evangelho de Mateus, por exemplo, demorou mais ou menos 430 anos, aproximadamente, tá? Pode ter sido mais, pode ter sido menos. Uma média que os historiadores falam é essa, de 430 anos em média. Durante esse tempo não teve revelação de Deus, inspiração de Deus para nada. Tanto é que tem, na Bíblia Católica, por exemplo, ele tem alguns livros que é considerado como apócrifos, porque foram livros escritos nesse período, onde não tinha revelação de Deus. Eles escreveram lá o que aconteceu, coisas que eles tiveram de experiência durante aquele tempo, mas não tinha inspiração de Deus. Por isso que no cânon da Bíblia tem 66 livros, e não 73, como tem lá na Católica. Mas para você entender a questão, durante esse período de 400 anos, muita coisa aconteceu. E durante essas muitas coisas que aconteceu, Deus estava como? Ausente. Mas por que Deus estava ausente? Porque infelizmente as pessoas não davam ouvidos a Ele. E por isso passaram muito tempo estagnado. Aí acontece de ter um profeta chamado, um sacerdote, né? Chamado Zacarias, que era já idoso naquela época, e a mulher dele também já não era mais uma mocinha, a Isabel. E Deus gosta de fazer milagres assim, nessa proporção, para mostrar para o ser humano que Ele é Deus, Ele pode tudo. E aí, de uma mulher idosa, já estéril, a Isabel, Deus gera um filho. E quem era esse filho? O João Batista. O João Batista, ele aparece nesse intervalo de tempo. 400 anos de silêncio, onde Deus não se revelava a ninguém, de forma inspirada. Aí ele aparece no meio do deserto, pregando a palavra. Falando de arrependimento, falando de salvação, e falando de uma série de coisas. Aí se cumpriu a palavra lá de Isaías, né? Essa é a voz que clama no deserto, que vem preparar o caminho do Senhor. Aí diz assim a palavra, Lucas 1,16. Qual era o propósito de João Batista? O propósito era esse, ó. E converterá muito dos filhos de Israel a quem? Ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Porque durante muito tempo o povo ficou indisposto para servir a Deus, indisposto para orar, indisposto para buscar. Invocar ao Senhor era uma coisa escassa. Então ele aparece nesse tempo, nesse período difícil, onde ninguém buscava a Deus, e ele começa agora a levantar a bandeira. Começa a falar para as pessoas, chegado a vocês o reino de Deus. É chegado o tempo do arrependimento, se convertam. Chamou até de raça de víboras. Quem vos ensinou a desobedecer a Deus? E começou a pregar de forma firme. Diz a palavra que as pessoas começaram a ouvir. Ele não tinha uma presença agradável, cá entre nós, né? Se você lê o contexto da história dele, ele era um homem que se vestia mal. Se vestir de pele de animal é se vestir bem ou mal? Mal. Naquela época vivia no deserto muito quente. Provavelmente ele não tinha vestimentas boas, peças de roupas boas e tudo. Ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. A comida culinária dele também não era uma coisa lá agradável. Com certeza ele não era uma pessoa bem aparentada, mas as pessoas iam atrás dele no deserto. E ele pregava a palavra, e as pessoas se arrependiam, e não era esse discurso, ó, Deus te ama, vem do jeito que você está. Não, era aquela palavra dura. E as pessoas recebiam, eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? E a partir de então, o reino de Deus era mostrado para elas. E ele sempre apontando para quem? Para aquele que haveria de vir depois dele. Ele disse, olha, eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés dele. O que vem, eu vou batizar vocês com água, mas tem que vem depois de mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele começou uma grande revolução. O povo estava estagnado, parado, sem buscar Deus, e agora começa a despertar.
Ele trouxe esse despertar para que as pessoas pudessem voltar à comunhão com Deus, que era o que Deus estava esperando há muito tempo e ninguém se propunha a fazer. E pode ser que Deus nos levantou como João Batista dentro de casa. Eu, por exemplo, na minha casa, fui a primeira pessoa que vim para o Evangelho. Aí veio a irmã, aí veio depois o cunhado, aí veio a mãe, agora veio a irmã mais nova, só falta o coroa. Mas vai vir também. A promessa é para todo mundo. Glória a Deus, gente. Nós somos o percussor, o primeiro. Aquele que vai chegar e que vai despertar os outros. Peraí, está todo mundo parado aqui, todo mundo improdutivo. Vamos começar a fazer a diferença? E começa pela gente. João Batista fez a parte dele, começou a levar. Quando Jesus aparece, quando ele entra em cena, a obra já está o quê? Um tanto quanto avançada. Já tinha muita gente que, ouvindo falar e começando a ver os sinais, começaram a crer. Os próprios discípulos que seguiam João Batista começaram a seguir a quem? A Jesus. João Batista disse: olha, não olhe para mim não. Se ele está crescendo, que ele cresça e que eu diminua, que ele venha a aparecer. Vocês têm que seguir a ele. Enquanto eu estava aqui, cumpri minha parte, vocês me auxiliaram. Agora sigam a ele. Siga Jesus. Glória a Deus. Ele começou uma grande obra ali a realizar. Mas vou trazer um pouquinho, alguns exemplos da Bíblia com vocês. Porque tem uma coisa que faz as pessoas estagnarem na caminhada, é a tal da autoconfiança. O João Batista, como nós vimos aqui, ele era aquele cidadão que ele foi crescendo, ele foi fazendo muita coisa, e até elogiavam ele. Mas eles estavam apontando para quem? Para Jesus, que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, eu estou só preparando o caminho. Quem é o mestre é quem? É ele, é Jesus. Aí a gente olha que tem pessoas, infelizmente, que quando ela começa a desenvolver um pouquinho, ela começa a crescer um pouquinho naquilo que ela faz, ela fica com aquela autoconfiança, né? Eu sou capaz, eu faço. Eu não preciso de muita gente, eu não preciso de muito auxílio, eu sou capaz de fazer as coisas. Ela começa a cair. Esse é um grave problema. Você vai lembrar que em Israel, só comentar, o Davi, ele foi um cidadão que ele foi levantado por Deus para liderar Israel. Deus desagradou de Saul, por quê? Porque o Saul já não ouvia Deus, não é? Tudo que Deus falava para o Saul fazer, o Saul fazia o oposto. O contrário. Deus dizia: vai lá e destrói todos os inimigos, pois ele fazia pela metade. Deus diz: olha, você vai ter que fazer dessa forma, pois ele fazia de outra. Deus disse: eu me arrependo de ter feito de Saul o rei de Israel. Aí Deus vai tirar ele e vai colocar quem? Eu já tenho buscado um homem segundo o meu coração. Aí coloca o Davi. Aí o Davi começa a crescer, Deus vai dando vitórias para ele. O senhor vai comigo nessa guerra, sim ou não? Vai, pode subir que eu sou contigo. Chegou um tempo da caminhada que o Davi, ele deu uma tropeçada, e ali a vida dele começa a estagnar. A autoconfiança naquilo que ele podia fazer, naquilo que ele tinha capacidade de realizar, fez com que ele estagnasse. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu sempre entendi isso. Sempre foi passado isso para mim. Os meus primeiros pastores me orientaram muito bem isso. E hoje, pelas instruções que eu tenho da palavra, eu entendo isso. Eu posso chegar a qualquer lugar, mas eu entendo que eu tenho que estar sempre debaixo da palavra, debaixo de autoridade. Ninguém chega a lugar nenhum só porque é capaz ou por meritocracia. Se Deus não for com ele, acabou. Se o cidadão tirar Deus de lado e começar a achar que ele é o centro, ele perde tudo. E aí eu quero rapidinho ler com você 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Está na tela para os irmãos acompanhar também. Só quero ler esse versículo aí para você entender aonde que começou a queda de Davi. Diz assim a palavra: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que fizesse o quê? Para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Olha que coisa séria. Era tempo, aquele período ali, era um tempo em que todos os reis chamavam os seus exércitos, preparava todo mundo, e todo mundo ia produzir. Todo mundo ia para a batalha. Todo mundo ia lá e realizar o seu trabalho. Principalmente a figura do rei, que era a figura que transmitia para os demais o quê? A confiança. Tinha um capitão lá, tinha os grupos, mas ele era o chefe. E Deus tinha dado para ele aquela comissão.
Deus era com ele em tudo. Aí ele pensa o seguinte: já venci tantas guerras, né? Já conquistei tanta coisa. Ele achou, tá bom, eu vou estagnar por aqui porque já conquistei muita coisa. E aí naquele dia ele não vai para a batalha, ele fica em Jerusalém. E ali tem um problema muito grande para ele. Geralmente as pessoas que têm responsabilidades com algo, ela não pode ficar jogando isso para um e para outro. Isso eu aprendi desde sempre. Se você tem algumas responsabilidades, não adianta querer mandar que outro faça. Nesse dia nós podemos estar cometendo um pecado. O pecado da omissão. Tem gente aí que é pai de família que está deixando os outros educar os filhos. Isso é pecado de omissão. Tem marido que era para estar resolvendo coisas dentro de casa e ele quer que a sogra dele vai lá e dá opinião para resolver o problema. A responsabilidade é de quem? É dele. É ele que tem que chefiar, que tem que chegar lá, observar o que tem que ser feito, pedir direção para Deus e resolver as coisas na base do amor, da conversa, do diálogo, do respeito. Mas o que alguns fazem? Vou falar com tua mãe para ela vir aqui resolver e saber o que tu está fazendo comigo. Isso é postura de homem? Não acho que é. Davi aqui, ele tomou uma atitude erradíssima. Qual? Era tempo de batalhar, era tempo de ir para a guerra, era tempo de não ficar estagnado, e ele ficou lá. Você lembra muito bem o que aconteceu na história, né? Ele está lá no palácio de boa, aí aparece lá numa janela assim uma mulher se banhando, se lavando. Ele olhou, olha, né? Se agradou. Os opostos se atraem, né? Hoje até os iguais se atraem. Quem dirá os opostos, né? Os opostos se atraem. Ele olhou para aquela mulher, cobiçou e mandou trazer para ele. Disseram, mas é a mulher de Urias. Não importa, traga, né? Concupiscência dos olhos. Olhou, tem aquele velho ditado, né? O que os olhos não vê, é um provérbio que os homens usam, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Mas tudo bem, isso faz parte, né? Isso não deixa de ser uma verdade. É ou não é? Se você não vê, você não deseja. Agora, se você vê, você pode ter uma aptidão para desejar. Ele não vai para a guerra, e aí o diabo começa a usar aquela circunstância para estagnar a vida dele. E quantas pessoas de Deus tem tempo que era para estar na batalha, era para estar guerreando, era para estar pleiteando, e a pessoa fez o quê? Estagnou. Ela ficou no tempo da pandemia. Fica em casa, né? Era tempo de estar fazendo o quê? Guerreando. Eu tenho coisas para resolver. Eu tenho situações para acertar. E não é para amanhã, não. Era para ontem. Então eu vou buscar hoje. Hoje eu já estou atrasado. Isso aqui era para ter resolvido lá atrás. Entende a questão? Quando ele para ali, ele estagna. E aí, a vida dele dá aquela pausa, porque no mundo espiritual, o adversário vai começar agora a rodear. É aquele velho ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Os mais velhos já diziam, né? A mente vazia é a oficina do diabo. A pessoa está lá, era para estar na guerra pleiteando, para estar lá fazendo a atividade dele. Não está, ele parou. Naquela oportunidade o inimigo começa a mostrar coisa que antes ele não via. Por isso que eu falo aqui para o pessoal que é mais jovem, né? Que está começando a vida agora. A gente vê as pessoas mais experientes, como que elas erraram. Nós não temos o direito de errar. As pessoas erraram porque não tinham conhecimento. Verdade ou não? Não tinha conhecimento, errou. Então nós vamos pegar isso como exemplo, para que nós não venhamos cair na mesma situação. Hoje nós temos Jesus, que nos ensina todas as coisas. Se é tempo de ir para a guerra, então vamos fazer o quê? Vamos para a guerra. Vamos para a batalha. Tem coisa a ser resolvida com Deus aqui. Se ele fosse para a guerra, ele ia olhar para Batseba? Claro que não. Ele não ia ter tempo para isso. Ele não ia pecar. Aí você sabe o que acontece, né? Ele comete um pecado lá de adultério, que ele era casado, a mulher também. Aí depois disso, para encobrir, ele manda o Joabe, que era o chefe do exército, colocar o marido dela na frente da guerra, para o marido dela morrer. Então ali ele comete um assassinato, um homicídio. Além do pecado da omissão, de não ir para a guerra, ele comete mais dois. O da prostituição e depois o do homicídio. Um abismo foi chamando, tudo porque a pessoa estagnou. Nós que estamos aqui servindo a Deus, precisamos pedir isso para Ele. Meu Deus, me ajude a estar sempre em atividade.
Eu quero estar sempre em atividade espiritual. Não posso parar. No momento que eu parar, eu vou deixar de ser esse povo bem disposto que o Senhor veio preparar. O Senhor veio preparar um povo bem disposto. Usou João Batista para começar essa missão. E agora eu vou estagnar? Eu vou me indispor a fazer o que tem que ser feito? Não, agora que eu vou fazer. Agora que eu vou realizar a coisa. Aí o tempo passou, o Davi tinha cometido esse erro, e o Davi ficou como se nada tivesse acontecido, sabe? Ele ficou quieto, continuou como rei, né? Como se nada tivesse acontecido. Aí teve um dia que chegou um profeta, o pastor João Neto que é o profeta. O profeta chegou e falou e falou para o Davi: Davi, teve um cidadão que pegou uma cabritinha de um homem pobre, né? E esse cidadão era rico, ele tinha tudo à sua disposição, mas ele pegou uma cabritinha do cidadão lá pobre. O que a gente faz com um cara desse? Ele já decretou uma condenação para aquela pessoa que praticou aquela maldade, né? Digno de morte. Davi falou, digno de morte esse cara. Ele já deu logo a sentença, né? Aí o homem de Deus falou: isso é com você, Davi. Ele ainda tinha dito, o cidadão que fez isso, ele é digno de morte, ele tem que devolver 4 vezes mais. Se ele roubou a cabritinha, ele usou o sentido figurado, né? Se ele roubou a cabritinha do cidadão, ele tem que devolver para ele 4 vezes mais. Aí acontece uma situação. Você sabe que o Davi tinha vários filhos, né? Depois você lê o primeiro livro dos reis, por exemplo, primeiro livro de Samuel, perdão. Você vai ver que o Davi, ele teve pelo menos 8 ou 10 filhos. Lá na genealogia conta, né? Quem foram as mulheres e os filhos. Desses filhos que ele teve 4. Ele destruiu a vida de um homem, né? Tendo a mulher dele e depois mandando ele para morrer. Ele pagou 4 vezes, que ele teve 4 filhos com problemas. Teve um que estuprou uma irmã, né? A Tamar, matou a menina, estuprou a menina, que era irmã dele. Aí veio o outro irmão dele, que era irmão dele só por parte de pai, mas era irmão da moça lá por parte de pai e mãe, e matou. Aí morreu o primeiro, né? Aí esse, lá na frente, se levantou contra o próprio rei, aí veio o soldado lá e matou ele. E depois entre eles tiveram outros problemas. Sei que 4 filhos de Davi foram sepultados antes dele morrer. O normal da história é que o pai venha a morrer primeiro, depois os filhos. Os filhos têm que sepultar os pais, né? Mas no caso dele, ele teve que sepultar 4 filhos. O cidadão que disse, digno de morte esse cara, e disse que ele tinha que devolver 4 vezes mais, né? Que ele tinha roubado. Pois é, ele teve 4 filhos sepultados. Ele matou o cidadão lá, sepultou um, mas ele teve que pagar com 4 da sua casa. Lei da semeadura, né? Vai e volta. Mas por que isso? Porque ele estagnou. Se ele tivesse continuado a missão dele de ir para a batalha, de fazer o que tinha que ser feito, ele tinha evitado isso. Quem é mais velho aqui sabe. Tem filho que desobedeceu o pai. Eu já passei por isso, né? Eu quebrei o braço. Foi o ano 2000, foi ano de Copa. Foi 2006, foi alguma coisa assim. Acho que foi 2006. Foi 2006, isso mesmo. Eu tinha 12 anos, assim, em média. Eu sou de 94, então eu tinha 12 anos na época. Moleque, né? 20 anos atrás. E aí eu me lembro muito bem. Umas 6 horas da tarde, assim, a mãe: menino, já está na hora de jantar. Já tinha preparado a janta, né? Eu tinha chegado do futebol, vou jantar agora, né? A mãe: vai jantar, menino. Aí eu fui lá para a porta, que os meninos estavam jogando cartaz de político, né? Era época de política e de Copa do Mundo. Aí estava todo mundo jogando cartaz. Você sabe que o menino naquela época colecionava cartaz de político, né? Aí, jogando para cima e tal, eu desobedeci a mãe, ao invés de comer, fui lá para frente. Tropecei no pé da menina lá, quebrei o braço. Tava lá ainda, ao invés de estar almoçando, jantando, né? 6 horas da tarde, tava lá o vizinho botando na Pampa. Lembra da Pampa? Aquele carrinho Pampa, né? Hoje é o Toro, é outros carros, né? É a Saveiro, mas naquela época era a Pampa, né? A Pampazinha, velha. Me botou lá em cima da Pampa lá, o braço assim, a mãe deitada assim comigo, assim no colo, né? E o braço assim torto, né? Oh, Jesus. Fiquei lá no socorrão. Até no outro dia. No outro dia que foi engessar às 6 horas da tarde. Uma dor do diabo. Né? A gente fala aqui, né? Eu digo, ô menino desobediente do diabo. Se tivesse obedecido e ouvido a voz da mãe, né? Não tinha evitado isso aí. Mas hoje eu carrego essa cicatrizinha aqui, né? Isso aqui faz a gente lembrar. Voltou pro lugar, graças a Deus. Mas, né?
Não sinto nada, graças a Deus. Mas aquilo atrapalhou. Passou o tempo sem ir para a escola. Daí quando foi para a escola, todo mundo queria estar, né? Era conhecido na escola, todo mundo queria estar riscando. Naquela época, né? Nostalgia, né? Todo mundo riscava no gesso e tal, aquele negócio todo de menino. Mas só para você entender a coisa, quando a pessoa ela obedece a Deus, ela anda no caminho de Deus, faz tudo certinho, ela evita muitos problemas. E que as pessoas elas têm problemas hoje? Porque elas estão fazendo diferente daquilo que Deus ensina. Se elas seguissem a cartilha direitinho, como está escrito, evitaria problema. O que muitas famílias, o marido, a mulher tem receio do marido trair ou vice-versa? Porque a pessoa já deu sinais. E a pessoa diz, rapaz, larga de ter amizade com mulher, você é casado. Aí o que ele fala? Nada é coisa da tua cabeça. Né? Aí vem os problemas. Digo, oh meu Deus, como poderia ser evitado se as pessoas olhassem para a palavra? Como poderia ser evitado algumas situações? O Davi estagnou. O Davi continuou como rei. Os anos passaram, mas ele teve muitas percas. A vida de Davi nunca mais foi a mesma. Estagnou, sabe? Não conseguiu mais produzir como antes. Não conseguiu ter resultados melhores como antes. A vida ficou assim, parada. Igual o povo que passou 400 anos sem ter um sinal de ouvir Deus. Até o João Batista aparecer. Isso aqui tem que ficar como referência para mim, para nós. Nós não podemos ficar sem ouvir a voz de Deus, gente. Nossa vida vai estagnar. Você deve ter conhecido gente na caminhada que serviu a Deus durante um tempo, depois ela ficou por aí desanimada, olhando para o homem, cobrando isso, reclamando daquilo outro, menos olhando para si mesmo, né? Porque se desviou, não cuidou nem de si, que é dar palpite nos outros. Porque se desviou, podia ter cuidado de si, é ou não é? Olhado para a palavra, a Bíblia diz isso, então eu vou seguir a palavra. Meu negócio não é com os homens não, meu negócio é com Deus. Mas o que as pessoas fazem? Elas se apartam de Deus e jogam a culpa nos homens, que não tem nada a ver com a vida delas. Correto, sim ou não? Sim. A pessoa se apartou, foi deixando de lado as coisas de Deus. Davi fez isso, deixou Deus de lado, foi olhar para a sua concupiscência e pagou um preço alto. Pagou um preço altíssimo. O final da vida de Davi foi triste. Sabe, o cidadão morre velho, tudo bem, desenvolveu muita coisa, mas lembra que lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, fala que ele não conseguia nem se esquentar para dormir. Vou dormir de noite, eu fico com aquele frio, não consigo esquentar, não consigo dormir. Isso aqui deve ser uma coisa terrível, né? Não sei se alguém aqui já foi para aqueles lugares onde neva, né? Não sei, acho que não. Tem alguém? Acho que não. Para aqueles territórios onde neva, bastante neve, que é bem... Se você não tiver agasalho mesmo, você morre, porque o frio vai congelar a pessoa. No caso dele, ele tentava se aquecer de todo jeito, trazia umas moças, botava ele perto da laleira de fogo e não conseguia. Não conseguia. Isso ali era o quê? Era sinal da sua fragilidade. Ele estava descoberto, fisicamente falando, mas se não vigiasse até espiritualmente, gente. Estou colocando em dúvida aqui a salvação de Davi, porque da descendente de Davi veio Jesus, o Messias. Amém? Mas ele pagou um preço muito alto. Preço que nós devemos evitar de pagar. Eu não quero pagar determinadas coisas, não. Por isso que nós vamos ficar aqui na palavra, firme e forte. Tem um outro exemplo, que é o do Abraão. Vamos rapidinho em Gênesis. É 1 minuto só, tá? Um versículo. Gênesis 16. Olha só. Esse texto você já deve ter visto algumas vezes. Gênesis 16, versículo de número 3. Gênesis capítulo 16, versículo de número 3. Olha só. Isso, Gênesis 16, versículo de número 3. Diz assim a palavra. Vamos lá? Está na tela para você acompanhar. Ó. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, ainda não era Abraão engrandecido, a vida dele ainda estava travada, né? A Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Naquela época, você vai lembrar muito bem, no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar.
Vou te fazer grande, vou bendizer os que te bendiste e maldizer os que te maldisserem também. Tudo bem, ele obedece, ele vai. O tempo passa, ele vai crescendo, vai prosperando. Já tinha 10 anos que ele estava naquela região, em Canaã. Mas até o momento ele não tinha gerado ainda o filho. Deus só queria que ele perseverasse um pouco mais. Talvez faltava entendimento para a obra ser completa. Mas, infelizmente, a mulher dele chegou, olhou para ele e disse: Abrão, meu velho, nós estamos numa situação complicada, né? Deus me impediu de gerar. Eu não tenho filho. Entra a minha serva e você vai ter um filho dela e o filho da escrava é meu. Então assim a gente resolve o nosso problema. Eu sei que ela foi. Ele em nenhum momento indagou a mulher, porque ela estava com aquele tipo de pensamento. Simplesmente atendeu o que ela falou. Deixou de lado aquilo que Deus falou, né? Que ele seria pai de uma multidão de nação. E quando ele falou aquilo, era com ela. Não era com a serva. Se fosse com a serva, Deus falou: eu vou te dar uma serva para você gerar dela. Então não era isso. Ele deixa de ouvir Deus e ouve a esposa. Que é errado ouvir a esposa, pastor? Não me interprete errado. Não é. Não é errado. Como não é errado a esposa ouvir o marido e vice-versa. Mas nesse caso aqui do Abraão, ele tinha ouvido de Deus uma direção para ele. E aí ele faz diferente. O resultado está, versículo 16, diz assim, ó. Versículo 16, você está no capítulo, é o mesmo capítulo, só que é o versículo 16. Isso. E era Abrão da idade de quantos anos? 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Ele tinha 86, ele saiu da terra dele, da parentela dele com 75. Estava com mais ou menos 11 anos agora. 10 anos, com mais o período da gestação da serva. Quase um ano, né? 9 meses. Então já estava com 76 anos. Ou seja, quer dizer, 86 anos. Com 11 anos naquela região. Agora ele é pai, mas do filho da serva. Aí vem o capítulo seguinte, que é o capítulo 17, versículo 1. Você viu ali que ele tinha quantos anos? 86. Sendo, pois, Abraão de quantos anos agora? 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se... Passaram-se 13 anos e Deus em nenhum momento abriu a boca para falar nada com Abraão. Você sabe que passou 11 anos, já era demorado, né? Já estava demorado dele gerar filho. Ele tinha prosperado muito em terras, em conquistar as coisas. Tanto é que o sobrinho dele lá, né, que ele levou, o Ló, prosperou e teve contenda. Tanto é que o servo do filho, o sobrinho dele lá, pegou e foi para outra região e ele foi para outra. Quis contenda com o sobrinho, né? Prosperar, ele tinha prosperado muito. Mas e o filho, que era a promessa de Deus? Até agora não. Passou 13 anos, o cara vinha com muita prosperidade, com muita riqueza, mas cadê o filho? Ainda não. Tem gente que se engana. Graças a Deus tem muita coisa estando certo, mas tem umas coisas que já era para ter resolvido e ainda não foi resolvido. E os anos estão se passando e não está acontecendo nada e a pessoa está achando que está tudo bem. Não, está estagnado. Não se realize só com isso. Tem algo a mais para ser vivido. Amém, gente? Tem algo a mais para ser vivido. Tem coisas que ainda não se completaram na nossa vida. Nós não temos que achar que já chegamos ao topo, né? Tinha prosperado muito, mas cadê o filho? 86, quando o Ismael nasce. Agora ele tem 99. E a mulher dele continua sem gerar. E Deus nunca mais falou com ele. O cidadão que tinha contato com Deus direto, agora passar 13 anos sem ter contato com Deus, era 13 anos desviado. Era 13 anos assim, sem congregar. Imagina, não tem um contato com Deus. Você tem contato com Deus em casa, aqui na igreja. Hoje na nova aliança o véu se rasgou. Mas naquela época não. Era diferente. Para ter contato com Deus tinha um lugar específico e eles tinham que ter um contato direto com o céu. A não ser passando pela figura do sacerdote. Mas ele tinha contato direto com Deus. E Deus não falou nunca mais com ele. Aí Deus aparece depois de 13 anos dizendo: Abraão, anda em minha presença, sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se... Depois de 13 anos. Quer dizer que ele não era perfeito? Não, porque ser humano nenhum é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas nós podemos melhorar. Podemos ou não podemos? Eu posso melhorar. Sou imperfeito,
Mas eu posso melhorar. Não posso dizer, eu errei porque todo ser humano é imperfeito. Tem gente que erra e abre a boca para dizer isso, né? Eu errei porque todo ser humano erra. Sim, mas eu não tenho o direito de ficar errando. Se eu ouço a palavra, vou errar menos. É ou não é? Errar menos. O tempo passou e esse homem, agora que Deus vai despertar ele, vai falar com ele, e ele vai fazer uma aliança com Deus, e ele vai gerar. Glória a Deus, gente. Mas depois de 13 anos, 13 anos pra gente é muita coisa. É ou não é? Imagina daqui a 13 anos. Tem gente que sabe. Não sei se daqui a 13 anos eu estou na terra. Pelo andar da carruagem. Será que eu vou viver isso daqui a 13 anos? É coisa séria. Não sabemos o dia de amanhã, quem dirá daqui a 13 anos. É muita coisa. Ele poderia ter morrido sem viver a promessa. Aí eu vou deixar aqui com você Gênesis 25. O tempo passou e aconteceu algo semelhante com o filho. O filho dele, o Isaac, né? Gênesis 25, versículo de número 20. O Abraão estagnou durante muito tempo. Se tornou pai com 100 anos de idade. Deus fez a promessa para ele com 75. Foi 25 anos da vida esperando. Diz assim a palavra. Gênesis capítulo 25, versículo 20. E era Isaac da idade de quantos anos? 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. Quantos anos que ele tinha? 40 quando casou. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, fez o quê? Concebeu. Ele tinha 40 anos quando casou. Quando ele se tornou pai, ele já tinha 60. Ele orou 20 anos para que a sua esposa gerasse filho. Fez diferente do pai, né? Ele aprendeu com os erros do pai. E eu acho que se nós formos inteligentes, nós aprendemos com o erro alheio. Eu não tenho que acusar o erro de ninguém. Amém, gente? Se eu ver que fulano de tal, o irmão Sérgio errou, um exemplo. O irmão Sérgio errou, ele tomou uma decisão errada na vida dele. E olha como é que aconteceu isso e aquilo outro com ele. Eu vou pegar isso como exemplo. Eu não vou julgar o irmão. Glória a Deus. Eu tenho que ter aquilo como base. Peraí, já que o irmão errou, eu não sou diferente dele. Eu também posso errar. Então vou vigiar antes bem aqui. Para não cair na mesma cilada. O Abraão estava com 10 anos lá, esperando com a esposa e tal, e não gerava. Aí a mulher vai, tem com a serva. Aí demora mais 13. No caso dele aqui, ele casou e ele descobriu, é estéril. Naquela época não dava para fazer teste antes, né? Não tinha esse negócio de teste. Era casando que sabia se era ou não era estéril. Aí, não gerou, passou o tempo e casado, não gerou nada. Então, tem um problema. E ele ficou orando, buscando, perseverando. Não estagnou. Ele foi trabalhando. Se Deus tem promessa, vai cumprir é com essa. Não é com outra, não. Ah, pensa bem, já que ela não tem, né? Pelo menos eu vou para outra. Aí vai dar certo. Se ele tivesse feito isso, ele tinha destruído com o plano de Deus. Tinha destruído com o plano de Deus. Como tem muita gente boa, pessoal, que durante os anos destruiu a vida, sabe? Jogou pro ar, desperdiçou tudo, por conta de algumas decisões erradas. Ao invés de perseverar naquilo que Deus falou, estagnou obedecendo outras coisas, ouvindo outras vozes. Esse daqui não. Ele ficou firme. Depois disso, ele gera, né? A esposa dele tem o bebê. Aí vem o capítulo 26, versículo 1. Resolveu o problema da esterilidade. Aí aparece um outro problema. Qual? O da escassez. Problema financeiro, né? Naquela época tinha crises financeiras. Diz assim a palavra. E era fome na terra, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e conforme o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Só um exemplo, só uma informação importante. Dentro desse contexto aqui, da história de Isaac, só para a gente já caminhar para a parte final. Deus fala com ele, dentro de um período que ele
poderia tomar uma decisão errada. Aqui entra a questão da importância de você ouvir a Deus, a ponto de, quando formos pensar em tomar uma decisão errada, Deus nos ajuda a não pecar. Esse Abimeleque que ele chegou aqui em Gerar, lá nos tempos do Abraão, o Abraão chegou naquela terra, né, em Gerar, e ele pediu estadia ali durante um tempo. Ele falou que a Sara não era sua esposa, era sua irmã. Lembra desse episódio? Falou, ela é minha irmã, porque ele teve medo de matarem ele, né, para ficar com a mulher. Aí ele falou que era irmã. Aí Deus deu um sonho para o Abimeleque. O Abimeleque mostrou para ele que aquela era a mulher do Abraão e não só irmã. Era irmã, meia irmã, né? Mas era a esposa dele. Aí Deus impediu Abimeleque de pecar e de tocar em Sara. Agora os anos passam, o Isaac chega nessa terra e Deus fala para ele, você não vai descer para o Egito. Eu estou impedindo você de pecar. Deus sonda a mente, as intenções do coração. Quando ele viu ele chegando lá naquela região, ele pensou, ele pode querer descer para o Egito. O Egito era uma região próspera, onde lá sempre tinha abastança. Se ele descer para o Egito, eles vão voltar para o mesmo ritmo de escravidão. É aquele bate e volta, né? Sai um tempo, depois volta de novo. É aquele negócio, o povo sempre se voltando, se metendo debaixo de jugo. E aí Deus fala com ele, não desças ao Egito. Isso aqui me marcou muito, porque nós como servos de Deus, se nós ouvirmos a voz dele, ele vai nos impedir de pecar. Você vai chegar para tomar decisão, para assinar um documento, e ele vai colocar uma situação e dizer, não assina. Amém, gente? Se nós ouvirmos a Deus, ele vai nos guardar de pecar em algumas coisas. Tem coisas que na nossa cabeça nós vamos fazer e vai dar certo. É isso mesmo que tem que ser feito. É Deus que está confirmando. As coisas estão dando tudo certo para ir lá e fechar negócio. Aí Deus bota um empecilho no caminho e mostra. Não é assim não. Evita de você tomar um prejuízo, né? Parece alguém aí e diz assim, não, porque eu gostei de você. Será que 2 cocos na ladeira rola ou não rola? Né? Será que nós 2 combina? Né? Aí o que a pessoa tem que pensar? Eu vou falar com Deus. Não é só se olhar e achar que dá certo. Só porque eu achei o rostinho bonito. Só porque esse aí é saradinho e o que está gostando de mim eu vi que ele é meio gordinho. Não é por aí que a gente olha não. Amém, gente? Você vai buscar Deus, ter direção de Deus para saber se é ou não é. Então Deus vai dar direção e vai mostrar. E vai até atrapalhar coisas se for necessário. Ele fala para ele, aparece para ele e diz, não desças ao Egito. Fica aqui nessa terra, porque é nessa terra que eu vou abençoar você. Você vai lembrar do Elimeleque e da Noemi. Aquele casal que tinha uma vida lá naquela região onde eles viviam. Tinham seus 2 filhos, o Malom e o Quilion. E eles decidiram, né? Veio uma fome. Nós vamos peregrinar lá na terra dos Moabitas. E foi. Demorou muito, o marido morre, o Elimeleque. Depois, os 2 filhos, Malom e Quilion, já casados, morrem também. Fica a Noemi e fica as 2 noras, né? 3 mulheres, viúvas. Noemi disse, minhas filhas, voltem para a casa dos pais de vocês, vão construir a vida de vocês com outro homem. Os maridos morreram, vocês são livres, né? Só uma que voltou, a órfã. A outra ficou, né, a Ruth. E disse, o teu Deus é o meu Deus, né? Vou ficar com a senhora, não vou lhe abandonar. E elas voltaram, quando ela ficou sabendo, aqui na terra tem pão. Saiu por conta própria, não foi Deus que mandou sair. E a pessoa não ouve Deus, faz diferente, e ela tem prejuízos. Deus falou para ele ficar, e ele ficou. Depois, naquela terra mesmo ali, ele foi cavando poços. E o povo daquela região viu que ele cavava poço, e onde ele cavava poço, dava água. Aí eles disseram, esses poços são nossos. Porque eles eram os habitantes da terra, né? Aí ele cavou outro poço, deu água. Até que ele foi para um lugar onde ele cavou o poço, e aí lá ninguém perseguiu mais ele. E lá a vida dele foi restabelecida. Amém, gente? Pessoa que ouve a Deus, Deus guarda ela. Vamos para a nova aliança para a gente finalizar? Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. O exemplo do Jairo. Como assim, pastor? Jairo tinha uma filha que estava numa situação difícil. Só quero comentar com você esse detalhe.
a perseverança dele em ouvir aquilo que Jesus falou, e não dar crédito para o que os outros estavam falando. O que diz aí? Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Aí depois desse intervalo, dessa situação toda, acontece uma situação. Aparece aquela mulher do fluxo, né, de sangue, no meio daquele percurso, e ali começa aquela situação. Quem me tocou, porque a mulher atravessou a multidão e tocou em Jesus e extraiu virtude dele. Aí acontece toda essa situação, aí chega o versículo 35, vamos lá? Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, para que mais enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, no caso para o Jairo, né? Não temas, mas faça o quê? Crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas faz o quê? Mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Entenda aqui uma questão nessa história. Esse homem chamado Jairo, ele era um principal da sinagoga, ou seja, ele era um religioso. Ele não era uma pessoa que acreditava em Jesus como Senhor, como Salvador. Mas era um religioso que estava praticando a sua fé na religião. Aí, ele sabe que Jesus cura, que liberta, a filha dele está numa situação difícil, quase morta. Ele vai até Jesus e pede misericórdia, tenha compaixão de mim, ajuda a minha filha que está nessa situação. E Jesus disse: eu vou. E vai. Jesus segue o caminho com ele. No meio do caminho acontece aquela situação da mulher do fluxo. Ele para ali algumas horas. E aí você sabe, né? O coração daquele homem deveria estar como? Aflito. Puxa vida, ele vai até a minha casa, agora ele parou no caminho. Como é que vai ser da minha filha? Ela vai morrer? Aí chega a informação: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. Na hora, Jesus dá uma palavra para ele: ó, não temas, somente creia. E ele guardou aquilo para ele. Ficou. Guardou aquilo no coração para ele e ficou. Eu não vou estagnar naquilo que falaram, não. Eu vou usar a crer naquilo que o Senhor me disse. Porque se eu for acreditar nos outros aí, para ele já é sepultamento da minha filha. Mas se eu crer em Jesus que diz que ela está viva, é isso que eu vou viver. E ele foi, seguiu. Jesus não permitiu muita gente ir, porque ele sabia que tinha muita incredulidade no meio. E onde tem incredulidade, Deus não opera. E ele chega lá, entra no quarto, está só a mãe, o pai da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, junto com Jesus. Aí ele pega na mão da menina, levanta a menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E ela levanta sobre os seus pés e começa a andar e falar normalmente. Ela já tinha 12 anos de idade. Ele disse: não falem para ninguém. Vai lá, bota a menina para comer, que ela está com fome. Passou muitas horas sem comer, né? O organismo dela está precisando de quê? Comida. E ele fez uma grande obra naquele lugar. O Jairo, ele ousou crer no que Deus falou, no que Jesus ensinou, e não ficou paralisado naquilo que as pessoas estavam dizendo para ele. Como tem muita gente hoje que descobre um problema de saúde e começa logo a desanimar porque ela fica ouvindo um e outro. Cuidado com isso. Tem muita gente por aí que não tem compromisso nenhum com a nossa vida. A gente descobriu que tem um problema, tem um problema na pele. Aí sai contando para todo mundo, né? Porque tem um problema na pele, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo outro. Esse pessoal falando que tal morreu assim, viu? Te cuida, te cuida. Isso é orientação? A pessoa não tem nem para ela vai dar para a gente, né? Não tem. Então não adianta, não dá ouvidos para isso. Vamos crer naquilo que a palavra diz. A palavra diz que eu já fui curado, é isso que eu vou viver.
Glória a Deus. Eu vou usar crer naquilo que Jesus ensinou. Ele quer um povo bem disposto. Um povo que vai para cima, um povo que não estagna, que não fica olhando para as circunstâncias à sua volta, mas que olha para Ele, que é o autor e consumador da fé. Amém? E hoje, em cima disso, nós vamos orar. Vamos orar, vamos buscar Deus agora, vamos preparar para participar da Santa Ceia, e nós vamos pedir isso para Deus. Me ajude a ser essa pessoa que não vai estagnar. Não quero passar 13 anos para viver uma promessa, não quero esperar muito tempo como esperou esses homens, para ver se alguma coisa acontece. Se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir no tempo determinado. Se não aconteceu ainda, não é porque eu estou falhando, mas é porque eu estou no processo, e eu estou obedecendo. O Senhor está dizendo que é assim, então eu vou. Ah, mas todo mundo está dizendo para você parar, porque, afinal de contas, isso aí não vai dar em nada. Vai sim, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia.